Em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só fazer e te dar estamos nós aqui. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença, um só povo, um só Deus.
Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro. Você pode levantar suas mãos e declarar isso. Digno é o Cordeiro de Deus. Tua noiva declara. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro. Boa noite, irmãos. Mais uma vez estamos juntos como igreja para nós termos um tempo de estudo com a palavra de Deus. E agora à noite nós estaremos lendo no Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 7. Ali a história por Lucas contada é quando o Senhor Jesus com os discípulos, eles celebraram a última Páscoa. E a partir dali também foi instituída a primeira ceia ou a reunião do partir do pão. Nós vamos fazer a leitura então do texto e aí seguimos com os pensamentos. Lucas 22, versículo 7. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? Jesus explicou: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te: Onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali fazei os preparativos. E indo, tudo o encontraram como Jesus lhe dissera, e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Que Deus abençoe para nós a leitura da sua palavra, que seja para nosso conhecimento e crescimento espiritual, nossa edificação. Essa ocasião, quando o Senhor está com seus, reunindo para ter esse momento juntos, celebrando a Páscoa, ceia, Mateus, Marcos, João também descrevem esses momentos, o detalhe de João que ele estende um pouco mais, ele ocupa um pouco mais de capítulos, no seu evangelho, capítulos 13, 14, 15, 16 e 17.
Então, ele usa esses capítulos para detalhar um pouco mais essa conversa que Jesus teve com os seus. Tanto preparando eles para aquilo que ia acontecer com ele ali, quanto coisas futuras também, promessas, né? E então foi um momento muito, muito importante do Senhor com os discípulos, para dar a eles instruções, para dar a eles conforto, para dar a eles algumas diretrizes, né, em relação ao que continuariam deveria ser continuado a ser feito. E nessa parte aqui de Lucas, que nós gostaríamos de destacar, é a expressão que ele diz quando eles se encontraram. Então, eles estavam vivendo um momento aqui já de uma certa perseguição, porque os religiosos já estavam se organizando para prender o Senhor Jesus, mas por outro lado o Senhor Jesus está focado naquilo pelo qual ele veio fazer. E aí no versículo 14 a expressão é chegada a hora. Então isso veio a mostrar que esse acontecimento, esse encontro, esse tempo junto, né, não foi antes e nem depois vamos dizer assim, do relógio de Deus. Então Deus estabeleceu essa questão de tempo para nós, né, desde a criação, quando pôs lá o sol, a lua, as estrelas, e aí começou a ser contado o tempo, começou a ser contado os dias, os meses, anos, estações. E isso vem para enfatizar, para mostrar para nós que principalmente envolvendo a pessoa do Senhor Jesus, essa hora aqui, então estava dentro do relógio de Deus, dentro do tempo de Deus. Então isso estava realmente já preparado e programado para ocorrer. E a gente tem essa orientação, essa base dentro da palavra de Deus, que nós vamos estar vendo. Podemos ver algumas passagens na palavra de Deus que mostra esse controle soberano de Deus sobre todas as coisas, né? Eu vou citar aqui numa das mensagens, né, do apóstolo Paulo, por exemplo, Atos capítulo 17, quando ele, no meio da sua pregação aos atenienses, ele diz: de um só homem fez todas as nações para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Então, Paulo está pregando para os atenienses e mostrando que Deus tem o controle de tudo desde a criação, desde de que o homem passou a ser um ser vivente e a expansão da terra, né, se procriando, multiplicando, e Deus tendo o controle sobre todas essas coisas. Jó, no seu livro, pela experiência que ele teve com Deus, no final dessa experiência, né, no capítulo 42, verso 2, ele diz: agora eu compreendo que o Senhor pode fazer todas as coisas e que ninguém pode impedir o Senhor de realizar os seus planos. Então, tudo que Deus tem planejado, né, para a humanidade, para nós, e em especial, no caso, para o Senhor Jesus, então Deus ia executar ou como executou. Então, a expressão que Lucas diz, chegada a hora, mostra isso. E principalmente em relação ao Senhor Jesus, porque nós sabemos que a vinda dele ao mundo foi anunciada. A vinda do Senhor Jesus, ela foi profetizada desde o livro de Gênesis, nós conhecemos isso. Deus prometeu a vinda do Senhor Jesus. E quando o Senhor Jesus estava aqui, né, estava para realmente chegar, isso foi narrado também. Então, os detalhes que os evangelistas trazem sobre o nascimento do Senhor Jesus. Então, isso está registrado, tudo no devido tempo. Mais uma vez, o apóstolo Paulo, quando escreve aos Gálatas, capítulo 4, verso 4, ele diz: vindo, porém,
à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, esse texto, logicamente, o apóstolo Paulo escreve com todo o propósito de Deus já acontecido, já realizado através do Senhor, e explicando, fazendo eles entenderem que o Senhor Jesus não foi alguém que apareceu do nada, que apareceu naqueles dias, mas foi algo que já havia sido anunciado nas gerações passadas e que estava sendo cumprido nos dias que ele aqui esteve. Então fazia parte do propósito de Deus, do projeto de Deus, a vinda do Senhor Jesus. E cada detalhe dos acontecimentos relacionados ao Senhor Jesus foi preparado por Deus e aconteceu tudo no devido tempo, tudo na hora certa, tudo no momento certo. Muito bem, pensando do lado de Deus, quando ele planejou a vinda do Senhor Jesus e todos os detalhes, que antes da sua vinda também tudo aconteceu no devido tempo e de acordo com o controle da sua vontade, quando chegou realmente o período que Jesus nasceu, o cuidado de Deus em proteger, em realmente cuidar para que realmente Jesus chegasse até a cruz. E logo quando o bebê, nós vimos que houve um problema por conta da perseguição por parte de Herodes às crianças da época. Por quê? Porque chegou para ele, através dos magos, quando o visitaram, que eles estavam buscando um bebê que seria o rei. E aí Herodes falou, opa, tem alguém que vai tomar o meu lugar. Então ele logo se preocupou em saber qual que seria essa criança, qual seria esse bebê, que ele falou, ele não vai ser rei, eu vou matá-lo, eu vou tirar ele desse caminho. E aí então houve a orientação de Deus para José e Maria, levando o Senhor Jesus ainda bebê, quando eles fogem para o Egito. E depois, no tempo certo, eles voltam do Egito para Israel, para a terra de Deus. Um pouco mais adiante, já no ministério do Senhor Jesus, no início do seu ministério, ali em Caná da Galileia, naquele casamento, também houve essa expressão do Senhor Jesus, quando teve ali a necessidade dele realizar o seu primeiro milagre, o seu primeiro sinal, que foi a transformação da água em vinho. Maria, sua mãe, na ocasião, indaga ele sobre o problema que estava acontecendo, e ele se dirige a ela dizendo, Senhora, o que é que nós temos em comum? A minha hora ainda não chegou. E aí Maria, então, ordena aos serviçais, aos empregados ali, dizendo, olha, façam o que ele vos disser. Então, não era aquele momento, o momento dele ser glorificado, dele ser manifestado, ainda como o Salvador. Então, não estava ali a conclusão da obra. Por isso ele usou essa expressão. Um pouco mais adiante, ele vive momentos já de perseguição por causa dos religiosos. E eles já começam a se armar, a se preparar para tentar tirar ele de cena, para tentar tirar a vida dele. E houve uma situação em que eles queriam jogá-lo num precipício. O espaço geográfico ali, isso é em Lucas capítulo 4, versículo 28. Então eles estavam próximos a um precipício e eles tinham menção de empurrá-lo ali para matá-lo daquela maneira. Mas não era essa forma. E ele sabendo disso, ele percebendo isso, diz a palavra, mas ele passou por entre a multidão e seguiu o seu caminho. Por quê? Porque não era chegada a sua hora. João capítulo 7 também menciona isso, o fato deles quererem prendê-lo. E aí diz o texto, então procuraram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. Então nós vemos aqui alguns detalhes que durante o ministério do Senhor Jesus, ele passou por situações que poderia ser morto, poderia ter sido assassinado,
mas não era a hora ainda, não era dessa maneira que ele iria morrer. Então Deus, ou seja, o guiou, o protegeu, interviu para que essa morte, de forma contrária ou errada, não viesse a acontecer ainda. Bom, e agora no final do ministério do Senhor, ou nesse período que nós temos narrado, que é no capítulo 22, que mostra já algumas horas antes da prisão, do julgamento e, enfim, da morte do Senhor Jesus. Então, agora sim, ele vai viver esse momento e ele está ciente disso, e ele deixa isso claro. No Evangelho de João, capítulo 12, as palavras do Senhor Jesus disse: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. E na oração sacerdotal, que é esse momento que eles estão ali conversando, Jesus vai orar, o Senhor vai orar diante do Pai, e ele usa essas palavras. Jesus falou assim, e levantando os seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Então, agora sim, o Senhor Jesus sabe que chegou o momento, chegou o tempo de realmente acontecer e de ocorrer a sua morte, da maneira com que Deus planejou, da maneira com que Deus preparou. Então, Jesus está ciente, agora ele não vai se impor, ele não vai fugir da situação, ele não vai sair fora, porque é para isso que ele veio e é nessa hora. Então, o fato de Lucas narrar essa expressão, chegada a hora, pôs Jesus à mesa, é que realmente tudo estava dentro do controle, tudo dentro da vontade soberana de Deus. Na sequência, o próximo detalhe que a gente quer ver está no versículo 15, quando as palavras do Senhor Jesus, ele diz: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Então ele expressa aí a ansiedade. Então, algo que ele estava aguardando. E então esse ponto seria a expectativa de Jesus. Como ele estava aguardando que esse momento chegasse. Não só o caso da celebração da Páscoa, mas a gente sabe que não era simplesmente algo para comer, para beber, mas o significado que essa celebração tinha e com a que ele vai instituir também, e isso está ligado justamente com o objetivo da sua vinda, ou seja, a obra que ele veio para realizar para a redenção da humanidade. Então é algo que criou nele aquele sentimento, diz, olha, eu não vejo a hora que isso aconteça, para definitivamente resolver e fechar assim, concluir o que Deus planejou para a salvação da humanidade. Calcule aí aqueles que viveram as gerações passadas ouvindo a promessa do Salvador. E essas gerações morreram, né? E nasceram novas gerações, conheceram e passaram. E o Senhor Jesus acompanhou isso, né, por todas essas gerações, esperando o momento certo quando o Pai diz, olha, agora é hora de você nascer. E aí quando ele nasceu, já falamos há pouco, os momentos em que ele correu o risco, né, pelo lado humano, de ser morto antes da hora. Mas Deus, no controle de tudo, foi protegendo, foi guardando, foi guiando até que chegasse. Agora o Senhor Jesus está convicto. Essa é a hora, chegou a hora. E aí ele fala, eu desejei ansiosamente. Então, como que estivesse assim um frio na barriga, né? Quando às vezes acontece uma decisão que nós temos que tomar, ou algo que nós temos que passar, às vezes alegre, às vezes alguma coisa triste também, e fica aquele gelo, aquela tensão, mas por outro lado nós vemos aqui vamos dizer assim, uma empolgação por parte do Senhor, mas ele está ansioso para realmente concluir isso, porque ele está entendendo que
que está sobre ele essa responsabilidade, essa missão. E aí ele mostra isso. Então, dado aí outras informações que a gente vê, como eu citei há pouco, que João dá detalhes desse tempo que ele conversou, então ele estava bem à vontade procurando trazer os discípulos para si, dar a eles orientação, dar a eles uma segurança, dar a eles a esperança, né? Em meio aos acontecimentos que estavam ali por acontecerem. Ou seja, lá fora as autoridades estavam se armando para prendê-lo, para julgar e para matar ele. E ele ali, sabendo que tudo isso fazia parte do plano de Deus e que ele estaria com isso concretizando o plano de salvação tão aguardado, né? Que queria realmente ser consumado dali a algumas horas, né? Envolvendo ali o dia seguinte. Então o Senhor estava ansiosamente aguardando aquele momento para estar com os seus e aí discorrer esse tempo juntos com eles. Tudo bem, irmãos? Continuando o nosso texto, nós temos o verso 19, Jesus tomou o pão, tendo dado graças, partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice, depois de cear, e lhes disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Então, o Senhor Jesus, após ter celebrado a Páscoa com os seus discípulos, que fazia parte de uma aliança estabelecida desde a época de Moisés, agora ele faz com eles uma nova aliança, e elas através de um pão e um cálice com vinho. Isso porque aquela aliança anterior já não vai haver mais necessidade de ser realizada. Não terá mais necessidade de pegar um cordeiro, de separar ele, de observar se ele é perfeito, se ele não tem nenhum defeito, nenhuma fratura, nenhuma doença, sacrificar, preparar e tomar aquele cordeiro como alimento. Por quê? Porque esse sacrifício, essa celebração, não só fazia com que os israelitas lembrassem do passado deles, de como Deus os libertou da escravidão, como também apontava para aquele que viria para ser o verdadeiro e único substituto pela nossa redenção, pela salvação da nossa alma. Apontava então para o Senhor Jesus. Por isso que ele, com a autoridade que tem, ele coloca diante deles esses dois elementos, o pão e o vinho, para dizendo, olha, o pão representa o meu corpo, o vinho representa o meu sangue, que é derramado por vocês. Então, é uma nova aliança. Esta aliança, né, ela foi profetizada por Jeremias e o escritor aos Hebreus faz menção dela. No capítulo 8, ele falando sobre a superioridade do Senhor Jesus, já explicando e mostrando realmente a pessoa dele, a grandeza dele, de como ele é, ele escreve o seguinte, no capítulo 8, versículo 6, agora com efeito, obteve Jesus o ministério mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança instituída com base em superior promessa. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar em uma segunda. E de fato, repreendeu-os, diz.